Números capítulo 3, verso 45, o nosso texto áureo vai dizer: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então, Deus aqui está separando essa tribo chamada de Levi para substituir os primogênitos, porque quem deveria fazer um culto, né, prestar o culto a Deus e tudo o que vem juntamente com o culto, seriam os primogênitos. Os primogênitos, eles eram do Senhor desde que quando o povo estava saindo do Egito, e ali o Senhor matou os primogênitos, né, dos egípcios, até mesmo os animais. Então ali o Senhor separou os primogênitos dos israelitas para ele. Então os primogênitos eram do Senhor. Mas daí o Senhor vem chamar essa tribo para substituir então os primogênitos. Deus aqui está separando, né, uma única tribo para adoração e para servir no tabernáculo, ou seja, para representar o povo diante dele, do próprio Deus. Esse povo é que representaria, essa tribo é que representaria o povo, já que o povo era grande demais, incontável. Então, não tinha como, né? Até por conta mesmo do pecado, que com certeza ocorreria, porque o Senhor exige santidade, né? O objetivo geral desta lição é nos conscientizar, né, que o chamamento divino, ele exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral, né? Essa dedicação integral é porque nós somos de Deus, né? É como Paulo fala: já não sou eu quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. Então, essa lição, através dessa tribo, vai nos trazer o aprendizado para os nossos dias atuais, né? Para esse nosso tempo, para essa nossa época. E vamos aprender um pouquinho com essa tribo. O primeiro ponto que nós vamos estudar nessa lição é Levi, a tribo sacerdotal. O número 1 desse primeiro tópico, né, chama-se Nascimento de Levi. Como se deu o nascimento de Levi? Sabemos que Jacó amava uma mulher que se chamava Raquel, e ela trabalhou para o pai dessa moça. Ele trabalhou 7 anos, né, para que depois ele pudesse desposar dela. Depois desses 7 anos trabalhado, o pai entregou a primogênita, né, a filha mais velha, enganando, né, entregou de forma em oculto. Quando foi depois da noite de núpcia, então Jacó percebeu que não era Raquel, que era Lia, com quem ele tinha coabitado na noite de núpcias. Mas ele amava era Raquel. E aí o pai dessas moças fala assim: não é assim que se faz aqui, não é desse jeito não. Primeiro a gente casa a primogênita, a mais velha. E daí Jacó ainda trabalha mais 7 anos para poder desposar Raquel. Não é que ele esperou 7 anos, não. Ele esperou 1 semana e então coabitou com Raquel e trabalhou mais 7 anos. Lia percebia que nesse relacionamento, nesse trio amoroso, digamos assim, né,
que ela era preterida. Porque desde o princípio, claro, Jacó se apaixonou foi por Raquel. Realmente, ela foi a primeira e era por ela que ele era apaixonado. Era ela realmente, Raquel, que Jacó amava. Então, Lia concebeu, deu um filho, 2 filhos para Jacó, e aí veio o terceiro. E nesse terceiro filho, então, ela ficou muito contente, muito feliz, porque ela estava dando filhos. Para eles era muito importante, para a cultura deles era muito importante gerar filhos. A mulher que não gerasse filhos, né, era considerada amaldiçoada por Deus, era desprezada pela sociedade, não era bem vista, não era bem quista. Então, quando isso acontece com Lia, no nascimento do terceiro filho, ela vai dizer assim, agora esta vez se ajuntará, né, ou se unirá a mim o meu marido, porque 3 filhos lhe tenho dado. Isso aí a gente estuda lá em Gênesis. Então, a gente percebe que ele achava que por causa disso, Jacó ia se aproximar mais dela, por causa do nascimento desse filho. E daí a gente medita e percebe lá em Tiago, né, que Tiago vai dizer assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Será que muitas vezes Deus não se sente assim, como Lia, preterido, né, deixado de lado? Muitas vezes a gente age como Jacó, né? A gente tem amor para outro Deus, né? Deus com D minúsculo. A gente ama mais outras coisas ou pessoas mais do que a Deus, né? E a gente busca mais essas coisas, às vezes do mundo até. Então Lia tinha esse desejo de que o marido se voltasse para ela, que o marido a desejasse, que o marido a amasse, que o marido quisesse estar com ela. Penso que o nosso Deus é da mesma forma, não é? Então daí ela botou o nome desse filho dela de Levi, porque ela dizia para si que agora esta vez, né, se unirá o meu marido comigo, né? Os levitas, eles sempre estiveram ligados ao Senhor. E nós vamos aqui ver por que os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. O nosso segundo ponto aqui desse tópico é o zelo dos levitas, né? Eles sempre tiveram uma postura zelosa e muito conservadora em relação à honra da família. Nós vemos um episódio em que a irmã deles, desses 12 irmãos, no final foram 12, e Levi estava incluído nesses 12. E também nós encontramos uma irmã dele chamada Diná. Diná começou a paquerar, né, as moças de fora do povo de Israel, começou a paquerar as coisas que ela via lá fora. Paquerar, o que eu digo, é desejar ter o que elas tinham, desejar ver como é que era a vida delas, talvez querer ser como elas, talvez querer ter o que elas tinham. Mas acontece que ela era de um povo separado para Deus, né? Um povo santificado para Deus. E daí, um certo dia ela sai, um homem se apaixona por ela de imediato, mas só que ele achava talvez que ela fosse como as outras moças. E aí ele toma a força Diná.
ou seja, no linguajar de hoje, estupra. Ele estupra Diná. E quando Jacó então fala para os filhos, porque eles estavam trabalhando no campo, quando eles voltam, então Jacó conta essa notícia trágica. E daí eles ficam muito revoltados, muitíssimo revoltados, né? Mas eles não pensavam de fazer nada, não pensavam de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, não. Mas daí o rapaz que cometeu esse crime, né, contra essa moça, se apega a ela e aí quer casar com ela e pede para o pai dele que intercedesse por ele lá com o pai da moça para lhe dar ela por esposa. E daí o pai do rapaz fala que eles podiam cobrar o dote que eles quisessem, que ele pagaria. Só que eles falam que não, que o que eles queriam era que eles se circuncidassem todos os homens, né? Para que eles pudessem então fazer uma aliança, digamos assim, para eles serem iguais, ficarem iguais, né? Porque o povo de Israel não poderia casar com pessoas que não fossem ali do povo deles. Então essa seria uma forma. Se circuncidasse os homens, então eles só se tornariam iguais, mais ou menos assim, né? Depois que os homens se circuncidam, né? Passou-se 3 dias, a Bíblia vai dizer que depois desses 3 dias, eles então, os homens estavam sofrendo de muita dor mesmo. E aí Levi e um dos irmãos, se eu não estou enganada, é Simeão, parece, tem a ideia de ir lá e aproveitar dessa dor, desse sofrimento desses homens, que eles estavam fracos, né, fragilizados, e foram lá então, lavaram a honra, digamos assim, matando os homens. Então esse é o primeiro ponto dessa atitude dessa tribo de Levi, porque ele foi, digamos assim, lavar a honra da irmã. E deles também, claro, porque era uma vergonha saber que a irmã deles havia sido violentada. E ainda mais por gente de fora, digamos assim, pessoa do mundo, né? Completamente alheios ali às crenças deles, ao modo como Deus exigia que eles vivessem. E um outro ponto, nós vamos ler aí na nossa Bíblia, na Palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Vamos ver aqui um outro ponto muito interessante, onde Levi vai mostrar a que veio, certo? Isso aqui é após a saída do Egito, né? No combate à idolatria, que foi gerada pelo bezerro de ouro, quando então Moisés subiu para o monte, estava lá ouvindo as ordenanças de Deus, e o povo achou que ele estava demorando demais, porque realmente o povo não tem paciência, né? É muito difícil, esperar é difícil, mas é necessário, muitas vezes é necessário esperar, e o povo não queria esperar, o povo já estava impaciente, e daí resolveram fazer um bezerro de ouro. Então vamos ler aqui o que aconteceu. Capítulo 32, versos 26 a 28. Diz assim: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta,
e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000. Então nós vemos aqui nesse texto que quando Moisés, que é ele que fala assim, ó, põe-se em pé a entrada do arraial. Aqui é Moisés falando, quem é do Senhor, venha até mim. Então, essa tribo de Levi foi a que se prontificou, né? Foi a que se dispôs. Olha, o que estava sendo pedido para eles não era nada fácil. Era para matar os vizinhos, amigos, fosse quem fosse, era para matar. E eles não pestanejaram em nenhum momento. Então a gente percebe nas atitudes desses homens, dessa tribo, uma dedicação especial, né? Um amor especial pelas coisas de Deus, pelas exigências que Deus fazia, fosse o que fosse, não importava se eles iam sofrer, né, com a perda dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, não importava. O que importa é que eles tinham que arrancar o mal pela raiz. O que importava para eles é que eles deveriam cumprir aquilo que Deus estava ordenando através do servo dele, Moisés. O terceiro ponto desse tópico, né, que ainda estamos falando da tribo sacerdotal, é a vocação sacerdotal dos levitas, né? De onde Deus vai tirar dessa tribo aí Moisés e Arão. Os levitas, eles foram concedidos com dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo foram entregues com o mesmo objetivo à igreja. A gente encontra lá em Efésios 4, verso 8, que vai dizer que Cristo concedeu dons aos homens, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, a gente percebe que hoje nós também somos vocacionados, né? Se lá no passado os levitas foram vocacionados para o sacerdócio, Deus também, nos dias de hoje, levanta, né, profetas, evangelistas, mestres, e esses somos nós nos dias de hoje, né? Vamos abrir aí Malaquias, vamos ver Malaquias. Malaquias, gente, é facinho, tá? Antes de Mateus, tá? É o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2. Vamos ler aqui do 4 ao 6, que diz assim: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei, e para que ele me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então a gente percebe aqui, né, que essa era realmente uma tribo muito especial para Deus. Não foi assim aleatoriamente, não foi por nenhum outro motivo que não o fato, né, de aqui dizer, ó, que a minha aliança, né, com ele foi de vida. Ambas lhe dei para que me temesse, ou seja, temer a Deus. Temer a Deus acima de todas as coisas, temer a Deus sobre todas as coisas, né? No verso 7, eu acho interessante aqui, ele fala assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução,
porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, se na antiguidade os levitas eram os mensageiros do Senhor, né? Hoje somos nós. Hoje somos nós. Como foi lido aqui no Novo Testamento, né? Vai dizer que nós também somos dons, que o Senhor nos entregou para os homens, para que a gente venha falar, né? Falar do amor de Deus, falar do que Deus pode fazer por um homem que, às vezes, pelo homem, né? Não por um homem no sentido masculino, mas no sentido global, da raça humana. Que, às vezes, as próprias pessoas acham que não tem mais jeito, né? Ou, às vezes, a gente olha, tem um ditado no mundo que fala assim, pau que nasce torto, morre torto. Não, para Jesus não é assim. Para Jesus não funciona dessa forma, não é desse jeito. Enquanto houver vida, há sim chance, há sim meios de mudança, há sim possibilidade de mudança, né? Então, o Senhor nos chama para isso, né? Para sermos mensageiros dele, para falarmos, né? Do que ele pode fazer por uma pessoa que às vezes já se entregou à bebida, à prostituição, à droga, tudo que é ruim, e fala assim, não, para mim não tem mais jeito não, eu não tenho mais jeito não. Tem sim, tem jeito sim. E nós somos então essas pessoas que devemos transmitir, nós que já fomos transformados, né? Nós que já aprendemos cada dia mais e mais, Deus vai nos transformando para que a gente também possa, né? Quando vê pessoas em situações que nós já passamos, e a gente dá uma palavra boa para a pessoa e fala assim, não, você também vai vencer. Você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai ser uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. O segundo tópico, meus irmãos, desse estudo vai falar sobre o sumo sacerdote, né? O primeiro ponto desse segundo tópico é os descendentes de Arão, né? O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Então, como eu falei anteriormente, essa tribo de Levi, ela foi escolhida para substituir os primogênitos. Então, eles eram responsáveis pelo culto, por tudo que tinha que acontecer no culto, pelos sacrifícios que tinham que ser feitos para o perdão de pecado do povo. Eles que recebiam as ofertas, né? Eles tinham que ser pessoas separadas, santificadas. A gente vê lá na história desse povo que uma certa feita Deus fala assim para eles não chegarem lá no topo do monte, que eles não poderiam se aproximar, nem mesmo os animais, porque senão eles seriam mortos. Né? Então, a gente vê assim que os animais eles não têm inteligência, eles não são conscientes, mas até eles não poderiam se aproximar, porque se eles pisassem ali onde não deveriam, eles seriam mortos. Então, realmente não daria assim, ficaria muito difícil, né? Reunir incontáveis pessoas num lugar assim que não houvesse algum tipo de pecado. E aí então Deus vem exigir, né? Deus exige que viesse da tribo de Levi, de uma família bem específica, né? Que vem da casa de Arão. Né? Ali, nessa família, ele vai encontrar homens e mulheres de boa índole,
né? Levítico 8:2 diz: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção. Aqui eles estavam sendo separados, né, para exercer o sacerdócio. E logo mais embaixo, no seguinte ponto, eles serão ungidos para o ofício, né? Êxodo 28:41. Vamos ler Êxodo 28:41. Meus irmãos, olha, Deus, ele é detalhista, ele gosta das coisas muito bem feitas. Quando ele separa essa tribo, né? Dentro dessa tribo, ele vem separando uma família, que é a família de Arão. Quem é Arão? Arão é irmão de Moisés. É aquele que Deus vai falar para ele, porque quando Moisés fala que não tem capacidade para falar, quando Deus envia Moisés para falar com o faraó, e Moisés fala que não tem capacidade, que tem a língua enrolada, daí ele fala assim: seu irmão está vindo aí, né, Arão? Então ele separa esse homem para se auxiliar, um ajudante ali de Moisés, né? Então é esse homem que ele vai separar para o sacerdócio, né? E vai ungir também. Então Êxodo 28:41. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Então, aqui o Senhor está ungindo, consagrando e santificando. Todas essas coisas hoje nós também devemos viver. A gente observa na nossa igreja que quando a bispa ela quer separar alguém, ela unge, ela separa, né, na direção sempre de Deus, ela separa e depois ela unge. Ela unge para pastor, para evangelista, para diácono, diaconisa, todos aqueles que são chamados e separados para fazer algo na casa de Deus, para fazer algo na obra de Deus, ele é ungido. Assim como aqui esse homem e os seus filhos foram ungidos para esse serviço. Por quê? Porque Deus gosta das coisas ordenadas, bem feitas, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é indo lá na rua e chamando: vem cá, que você vai ser pastor, igual uma das histórias que a gente vê na Bíblia, que eles pegam um levita para ser sacerdote, ou seja, não, vem cá, você é levita, então agora você vai vir aqui, né? Mas a Bíblia fala que todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio não era para qualquer um, não era, né? Sob a unção divina, o sacerdote teria condições de tomar a nação israelita, tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Então, sob a unção divina, era preciso vir a unção, né, para que esses sacerdotes pudessem então representar o povo, para que então eles fossem propícios a Deus, para que Deus pudesse receber o sacrifício deles, em especial aquele sacrifício que era para o perdão de pecados, né? O terceiro ponto é que eles eram vitalícios no cargo, né? Era passado de pai para filho. E a gente vê isso
Quando chega o tempo de Arão partir, Moisés então despe ele, tira ele das roupas sacerdotais, porque também não podia ser qualquer vestimenta, eles não podiam entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. Tinha todo um processo, todo um procedimento a ser feito, as vestimentas, as indumentárias que colocavam por cima, tudo ali tinha que ser conforme as ordenanças de Deus. Eles, para poder entrar diante de Deus e ali, então, oferecer o culto em nome do povo, oferecer o sacrifício e todas as demais coisas que vinha com isso, né? Então, Moisés, quando Arão vai morrer, que Deus fala que ele ia morrer, Moisés então despe ele dessas roupas do principal sacerdote e passa para o seu filho Eleazar. E depois também de Eleazar vai para Finéias. E assim vai seguindo, né, de geração em geração, de pai para filho. Porém, no Novo Testamento, né, essa vitaliciedade já não era mais observada, né? Havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão. Ou seja, o negócio já estava bem bagunçado, né? O que é muito comum, muito normal, às vezes nos dias de hoje também. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver zelo, não estarmos atentos, realmente a bagunça entra no meio da casa do Senhor, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, já não foi mais se cumprindo esse requisito de seguir de pai para filho, né? Já estava bem mesclado, bem misturado no tempo do Antigo Testamento, né? Mas a gente observa que quando Jesus veio, isso tudo mudou. Tudo isso mudou, tudo isso acabou, né? Porque agora Jesus vem se tornar o sumo sacerdote, né? Como a gente lê lá em Hebreus, no capítulo 5 e no verso 6, né? Vamos abrir aí, Hebreus, para ver o que diz a respeito de Jesus. Hebreus. Olha, achei rapidinho, achei que ia demorar de eu achar. Meus irmãos, tem horas que quando eu quero achar uns livros aqui na Bíblia, só Deus na causa. Gálatas, Hebreus, são os livros que às vezes eu tenho dificuldade de achar. Mas hoje eu achei rapidinho, graças a Deus. É o capítulo 5, verso 6, né? Que diz assim, ó. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, né, está falando de Jesus Cristo. Hoje nós temos um sumo sacerdote que é eterno, que não mais vai ficar passando de um e outro e não vai mais virar bagunça, não. Acabou, graças a Deus. Hoje nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é eterno. Não vai ter fim mais. O quarto tópico, então, o quarto ponto desse segundo tópico, né? Servos de Deus. A sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado. Isso aqui era a ordenança lá para a tribo de Levi. Mas não é diferente hoje não, meus irmãos. Isso aqui é muito atual, atualíssimo, atualíssimo. Porque realmente nós devemos nos conservarmos puros, né, para servir no altar de Deus com pureza e não de qualquer maneira, certo? A fim de que o nome do nosso Deus seja glorificado, seja exaltado por meio das nossas vidas. Porque há muitos
que se dizem servos de Deus, né? Que se dizem que são escolhidos, ungidos por Deus, mas que não estão dando bom testemunho, que não dão bom testemunho desse Deus tão maravilhoso. Ou seja, com as atitudes erradas que nós tomamos, ou que a gente possa fazer, né, no altar de Deus, ou fora dele também, porque a gente tem que ser uma pessoa dentro da casa de Deus e tem que ser a mesma pessoa fora da casa de Deus também. A gente não pode usar máscaras, né? A gente não pode fingir que é uma pessoa na casa de Deus e fora dela ser outra. Não, isso é desonrar o nosso Deus, né? Isso não é glorificar o nosso Deus. O sumo sacerdote não era considerado infalível, né? Nem estava acima da lei de Deus. Ou seja, ele era sim uma pessoa falível, uma pessoa que estava sujeita a cometer erros, né? Jesus vai falar que o discípulo não pode ser maior que o mestre, né? E nem o servo querer ser maior que o Senhor, né? O discípulo querer ser mais que o mestre, nem o servo ser maior que o Senhor, que o seu Senhor. Então nós precisamos sim sermos servos, né? Ele vai falar para os discípulos quando eles estavam ali discutindo, porque dois irmãos lá queriam um sentar à direita e outro à esquerda, né? Um queria ser o braço direito, outro queria ser o braço esquerdo de Jesus, no reinado de Jesus, porque eles achavam que Jesus ia reinar aqui na terra, né? Ia ser um reinado terrestre. E daí, um queria ser o braço direito, outro o braço esquerdo. E aí, quando os outros ficam sabendo disso, ficam com raiva e cria aquela celeuma entre eles, aquela discussão, né? Aquela divisão. E Jesus então vem chamar a atenção deles, né? Que quem quisesse ser maior, que fosse servo. E é assim que nós temos que ser hoje também, servir. Porque quem tem que ser maior é Jesus. Jesus é que tem que ser maior na nossa casa, na nossa vida, como um todo, né? Ele que tem que ser maior. E nós somos servos, nós temos que servir o nosso próximo e servir a Deus com amor, né? O último tópico desse estudo, o terceiro item é direitos e deveres. Bom, nos direitos da tribo de Levi, uma das coisas que eles tinham era viver do altar, né? Eles não tinham direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor. Eita, meu Deus, que coisa difícil hoje em dia para os crentes ter o Senhor como herança. Já imaginou nos dias de hoje? Não, eu vou ser sua herança, você vai viver conforme eu for lhe provendo. Tem pessoas que vivem assim, tem pessoas que Deus chama para ser assim, né? Eu lembro de um amigo que é pastor, e ele falando, né? Que certa vez ele queria arrumar um emprego, e Deus não estava abrindo as portas para ele, não queria deixar ele trabalhar, porque ele tinha que viver para a obra, né? E eu lembrei agora também de um pastor, amigo do meu marido, que atualmente ele mora lá nos Estados Unidos, e ele contou, esse pastor, que certa feita ele tinha distribuído uns currículos, né, para poder ter um emprego, um salário, alguma coisa assim. E daí ele disse que sonhou, que via o pessoal engavetando
colocando o currículo dele lá embaixo. Então, essa pessoa é uma dessas pessoas que falam que o Senhor não tem chamado para trabalhar para o homem, não tem um chamado para o emprego lá fora, né? Deus quer ele integralmente para a sua obra. Então aqui, nesse caso, também era a mesma coisa, né? Dessa tribo de Levi. Eles tinham que viver do altar, tudo aquilo que o povo ofertava, eles tinham que tirar o dízimo, né? Tirava o dízimo dos dízimos, era dele. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou sustentar vocês, né? Eu sou a sua porção. Que coisa boa, né? Ter o Senhor como porção. Jamais falta, né? Jamais faltará. É como aquele salmo lá que fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É viver dessa forma, né? Aqui que essa tribo vivia. Santificar-se ao Senhor. Essa tribo deveria se santificar ao Senhor. Os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. Olha, isso não é só para aquela época, não. Hoje isso aqui ainda é muito vivo, isso aqui. Nós realmente deveríamos ser referência de santidade e pureza. Não mudou nada, não mudou. Isso aqui não é só para a tribo de Levi, não. O último tópico, tornar-se uma referência espiritual e moral, né? Eles tinham a obrigação de ser uma referência espiritual também. Não era apenas uma referência de santidade e pureza, não. Eles também deveriam ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Nós também hoje temos que ser essa referência. Uma referência espiritual, uma referência moral, uma referência ética. Ainda há pouco mesmo eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte e ele falando de uma pessoa que ofereceu para ele de fazer um gato lá na luz, né, que ele ia economizar 70%. Então veja bem, meus irmãos, o tipo de pessoas que a gente encontra e ainda vai encontrar, né? Seja no meio da igreja, seja fora do meio da igreja, porque isso não vem do fato da pessoa ser crente ou não ser crente, ser temente a Deus ou não ser temente a Deus. Isso vem do ser humano. Isso é do ser humano, o querer se dar bem, o querer estar em cima, sempre ganhando. O que é triste é saber que as pessoas que estão dentro da igreja, que já deveriam estar livres disso, libertas desse tipo de pensamento, né? Já deveria ser atual, já deveria ser uma coisa bem praticante, porque a palavra de Deus fala que aquele que rouba não roube mais, né? Aquele que mentia não minta mais. Então, infelizmente, são coisas que ainda acontecem muito dentro da igreja, né? Então é aquela coisa que a pessoa está ouvindo, mas não está descendo para o coração, sabe? Está entrando no ouvido, saindo no outro, a pessoa não aprende, a pessoa está sendo só ouvinte. Por isso que às vezes a gente fala que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante também. Porque é necessário. É por isso que a gente ensina, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente precisa aprender, precisa ler a palavra de Deus, porque a gente precisa estar constantemente com essas coisas no ouvido, com essas coisas na mente, para ver se uma hora desce para o coração e a gente põe em prática. Porque não é possível um negócio desse, as pessoas estão sempre querendo enganar. Porque o governo rouba muito de mim, porque o governo tira muito de mim. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dê a Deus honra.
Porque quando a gente faz as coisas erradas, a gente está dando para Deus o quê? O pior de nós, e desonra, né? E o terceiro e último ponto desse tópico, direitos e deveres, né? Que a gente é muito cheio de direitos. Agora os deveres, nossa, deveres a gente não quer nem ouvir falar dos deveres, né? Tornar-se uma referência espiritual e moral, como já citei. E por causa disso, Deus os matou. Aqui está se falando dos filhos de Arão, né? Que eles foram oferecer fogo estranho. Inclusive, isso vai ser tema de uma outra lição que parece que sou eu mesmo que vou dar. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo, certo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz: segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, isso aqui é um resumo, né? Segundo é santo aquele que vos chamou. Nós também fomos chamados, assim como a tribo de Levi foi chamada, foi selecionada. Deus o chamou para si, viu que eles eram homens valentes, homens honrados, né? Que buscavam honra. Então, eles foram chamados para um serviço onde era exigido santidade. E não é diferente de nós hoje. Nós também devemos ser santos, né? Porque aquele que nos chamou é santo. E ele exige santidade de nós. Sede santos porque eu sou santo, né? Diz o Senhor. E concluindo o nosso estudo de hoje, vai dizer assim: o sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Olha, ser considerado príncipe de Deus, né? Todavia, o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho e interceder pelos que perecem. Portanto, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que através da nossa vida venha o reino de Deus a este mundo que jaz no maligno. Poxa, nós somos uma nação santa, profética e sacerdotal. Recebemos uma grande incumbência, um grande serviço, um grande trabalho, né? Nos santificarmos, fazermos as coisas com excelência, com amor, né? Porque o nosso Deus merece. Ele faz as coisas tudo com ordem, né? Então ele exige de nós também a ordenança. E a gente vê isso com essa tribo, né? Que eles foram separados, que eles foram ungidos, né? Foram escolhidos, selecionados para uma grande obra. Hoje nós também somos esse povo escolhido, eleito e separado, porque muitos não querem, muitos preferem ficar com o mundo, preferem selecionar as coisas do mundo, mas que a gente que foi chamado, escolhido, que privilégio, né? A gente possa servir o nosso Deus com honra, né? Então eu termino aqui, encerro aqui essa lição, que possamos ser bons ministros de Deus, amém? Então vamos orar encerrando. Desculpe pelos contratempos que aconteceu. Esperamos que na próxima live corra tudo bem, que dê tudo certo e que Deus nos abençoe. Aliás, que continue nos abençoando, porque abençoados
nós somos. Amém? Querido Deus, Pai eterno, Pai amado, nós agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor Jesus, o Senhor tem nos trazido, Senhor, com a tua destra, com a destra de justiça. Tem nos ajudado, tem nos capacitado, tem nos fortalecido, porque se não fosse assim, Deus, nem estaremos aqui, não é mesmo? Porque as dificuldades são muitas, muitas mesmo. E às vezes até são dificuldades que não são nem externas, são internas mesmo. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Continua conosco, Senhor, que nós necessitamos de Ti, Senhor, a cada dia. Mais que o ar que nós respiramos, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes em Tua presença, Te adorando em espírito e em verdade, Te amando, não apenas de palavras, mas também de atitudes. Amém? Abençoa o Teu povo em toda a terra, abençoa esta nação, abençoa, Senhor, o Ministério Batista Kadosh, abençoa, Senhor, o corpo de obreiros, em nome de Jesus. Amém? A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que vão subir. E a igreja que crê diz, amém. Está terminado.